E passamos da metade. Uma Antologia de Sofia, parte 3, mais uma coletânea de explicações sobre os microcontos que eu estou escrevendo no mês de maio. Nessa semana, escrevi e lancei mais 4 microcontos. Então, nesse vídeo, vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, trazendo alguns detalhes a mais sobre os filósofos que escolhi para esses microcontos. Como nos vídeos anteriores, eu vou fazer a leitura rapidamente de cada um deles e depois começar a explicação. E vamos começar por Nietzsche. Sofia acendeu o lampião. O mesmo cheiro de vela, a mesma cadeira, a mesma xícara com o fundo lascado. A chaleira chiou no momento que ouviu baterem à porta. Sempre às 7. Ela nem se virou quando ele entrou. Apenas observou. De novo, então. O espírito sorriu. Sofia serviu o chá, mais uma vez. Esse microconto é uma retratação quase que literal do eterno retorno. Uma proposta reflexiva feita por Nietzsche na obra Gaia Ciência, onde ele diz o seguinte: imagine que um espírito chegue para você dizendo que você viverá sua vida novamente, do início ao fim, com as coisas boas e ruins exatamente igual, infinitas vezes, repetindo sempre. Você ficaria feliz com isso ou se desesperaria? A ideia desse teste é entender se estamos fazendo as escolhas autênticas em relação à nossa vida, e se estamos vivendo da forma mais íntegra em relação a quem somos. Dizer sim para o eterno retorno é uma afirmação radical da vida para Nietzsche. Sem arrependimentos, sem querer mudar, entendendo que aquilo que você é, você abraça. Você abraça essa vida que você tem de uma forma autêntica e de uma forma não apenas de uma aceitação passiva, mas entendendo que tudo que você viveu fez com que você se tornasse quem você é hoje também, e você está mais feliz, está mais concreto em relação a quem você é hoje e a tudo que você viveu, do que vivendo de arrependimentos, querendo fazer escolhas diferentes, mudanças, e viveu uma vida sem autenticidade, uma vida onde as escolhas não foram exatamente as que você queria tomar. Então, o Eterno Retorno, ele é esse teste muito reflexivo que coloca uma questão existencial na nossa cabeça. O segundo microconto é sobre Giordano Bruno. Amarrado a um tronco, ele gritou: "É infinito!" O xingavam e humilhavam. Todos riam. Frutas podres sujavam seu rosto. Todos riam. Uma criança se aproximou e chutou sua canela. Todos riam. Acenderam as chamas. O calor insuportável o envolveu. "É infinito!" Ninguém mais riu. Sofia chorou. Esse microconto ele tem uma referência clara a Coração Valente, o filme onde o Mel Gibson grita liberdade quando está para morrer. No final do filme isso acontece, spoiler alert. Mas a ideia aqui é falar sobre como Giordano Bruno morreu queimado pela Inquisição por desafiar os pensamentos da igreja. Ele dizia que o universo era infinito, ele acreditava na multiplicidade dos planetas. Ele estava muito à frente do tempo dele dos pensamentos astronômicos, e isso ia totalmente contra a igreja, ia totalmente contra a religião, e na época as coisas eram um pouco mais violentas, não que hoje não seja, ainda existe muita violência religiosa, mas naquela época eles pegavam as pessoas, colocavam num tronco e queimavam. Então a ideia daqui desse microconto é realmente colocar essa cena final de Giordano Bruno como ainda assim afirmando ao seu pensamento, no mesmo momento que se silencia e Sofia chora. Afinal, naquele momento, o conhecimento foi suprimido. O terceiro microconto é sobre Spinoza. Estava finalizando o polimento da última lente do dia, quando ela entrou sem bater. Ainda tentando deixar tudo mais nítido, ele segurou a lente contra a luz, fechando um dos olhos. Defina nítido. Algo que não deixa dúvidas.
Então não é uma lente que você procura, Sofia. Ela deu de ombros. Isso explica porque ninguém as compra. Esse microconto era para ser um pouco mais simples mesmo. Ele é apenas um momento, ali uma brincadeira com o ofício de Spinoza, que era polidor de lentes ópticas para microscópios e telescópios. Então a ideia aqui é essa brincadeira de que está sempre tentando deixar as coisas mais nítidas, uma metáfora para o seu próprio pensamento, onde ele trabalha de uma forma muito lógica, muito racional, matemática. Ele usa uma argumentação analítica, matemática, geométrica, onde todas as definições e argumentações são baseadas numa lógica quase que aritmética. Então a Ética, ela é uma obra de Spinoza que trabalha de uma forma muito categórica cada um dos seus pontos, para que o leitor quase seja levado pelas mãos de tão lógico que é a linha da escrita, com as variáveis, com as definições, com os axiomas, todos muito bem definidos, para que o pensamento saia da forma mais nítida possível e não haja dúvidas em relação ao que ele está dizendo. Apesar de não ser uma leitura muito fácil para quem está começando. E o último microconto de hoje é sobre Epicuro. Sofia se divertia na companhia de amigos. Sentavam na grama e dividiam o pão. Um deles, incomodado, levantou-se. Que perda de tempo! Tenho mais coisas a conquistar. Anos depois, ele retornou. Conquistei tudo o que queria. O pão ainda era dividido. Sofia sorriu e entregou-lhe uma fatia. Sente-se e nos conte como descobrir que já os tinha. O epicurismo, essa escola filosófica tão mal interpretada, sempre julgada como a escola filosófica dos prazeres extremos, que na verdade é sim o mal entendido. O epicurismo, ele é voltado para um hedonismo, sim, mas não é apenas sobre o hedonismo extremo. Existe uma temperança muito forte no epicurismo. Epicuro, ele acreditava, na verdade, Epicuro não acreditava nos excessos. Ele dizia que devemos sim ter prazer, devemos sim comer uma boa comida, devemos sim ter boas amizades. Amizade é um tema muito explorado por Epicuro. Devemos ter esses momentos de boas conversas, tudo isso que nos traz prazer, mas de forma moderada. Você não precisa se embebedar, você não precisa entrar em alucinações toxológicas com drogas, você não precisa de nada em excesso. Você precisa ter os prazeres para que sua vida seja suficientemente prazerosa, boa, uma vida que vale a pena ser vivida. Então a ideia do microconto é exatamente dizer que toda essa busca de excessos, toda essa ganância, toda essa conquista que a gente quer ter de fama, dinheiro, de sucesso, na verdade, as conquistas que a gente precisaria ter para a vida, nós já as temos se a gente olhar bem. Nós já temos momentos onde a gente consegue ser completo, consegue ter os prazeres que precisamos para ter uma boa vida, sem nos preocuparmos tanto com toda essa correria do dia a dia. Então, o verdadeiro sucesso, a verdadeira conquista já estava ali, partilhando, não tentando conquistar coisas externas. Elas já estão sendo partilhadas com a amizade, com a simplicidade, que era sobre o que o Epicuro mais falava na sua escola, que é o jardim, o famoso jardim de Epicuro. Eu sou o Vinícius Canhoto, obrigado por ouvir mais um Deixa Eu Pensar. Esse foi o terceiro episódio da Ontologia de Sofia. Na semana que vem teremos o último com mais 4 microcontos, então não deixe de seguir, deixar o like e acompanhar os próximos episódios. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.